Se você vai fazer uma movimentação de terra e você precisa calcular a questão do empolamento e contração desse solo, eu vou te ensinar um passo a passo. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas IBIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e nós vamos dedicar esse vídeo exclusivamente para você que está trabalhando com a questão de aterro, aonde você vai remover uma determinada quantidade de terra e você precisa calcular. O primeiro ponto que você precisa compreender é a questão dos conceitos de empolamento e contração desse solo. Vou resumir para você de forma bem fácil para você compreender a diferença entre esses dois elementos. Vamos supor que você pegou uma determinada quantidade de terra de um local. Aí você vai lá, você faz a escavação e pega essa terra e faz o seu deslocamento para um outro local. Quando você chega nesse outro local, você deixa essa terra solta. A partir do exato momento que você deixa essa terra solta, ela acaba se expandindo. Esse processo nós podemos relacionar com a questão do empolamento do solo, que é o processo de expansão desse solo. Já a contração seria o contrário do empolamento. Ao invés de ter essa expansão do solo, nós acabamos tendo a redução desse solo. Uma vez que você faz a remoção do solo e quando você quer voltar esse solo para o mesmo local, acaba que aquele solo fica com uma quantidade menor, justamente devido à contração do solo e devido aos processos de compactação do solo. Vamos fazer um relembrar e viver lá da mecânica dos solos. Dependendo do tipo de solo que nós temos, acaba que ele tem uma determinada quantidade de ar. E por isso, quando você faz a compactação, às vezes aquele mesmo solo não consegue preencher aquela área que ele foi removida, justamente devido à quantidade de ar presente nesse solo. E quando você faz a compactação do solo, nós estamos eliminando toda aquela questão de ar na estrutura do solo. Uma vez que você compreendeu isso, meu caro, vamos para um exemplo. Vamos começar pelo empolamento. A fórmula geral para calcular o empolamento é o volume solto, que vai ser igual ao volume medido no corte, mais 1 mais a relação do empolamento. Sobre essa questão do empolamento, cada tipo de solo acaba tendo o seu comportamento. Dependendo do tipo de solo, nós podemos ter 25% de empolamento, 20% de empolamento. Aqui no exemplo vai ficar bem fácil de você compreender. Supondo que nós retiramos uma determinada quantidade de terra e fizemos o seu deslocamento, aqui essa terra vai ficar solta. E essa quantidade foi de 40 metros cúbicos de terra escavada. E o tipo de solo que nós temos é a terra comum. Você precisa saber qual é a quantidade que eu vou escavar e qual é a classificação daquele material. Uma vez que nós sabemos isso, nós conseguimos jogar aqui na questão dessa fórmula. Mas antes, nós vamos saber qual é a taxa do empolamento para a terra comum. Com base nas literaturas, nós podemos adotar o empolamento para a rocha detonada de 50%. Se for um solo argiloso, esse empolamento será de 40%. Se for terra comum, esse empolamento será de 25%. Caso seja um solo arenoso seco, esse empolamento é menor, então ele vai ser de 12%. Então anote essas informações, caso você venha precisar no futuro, você tem elas. Então aqui no nosso caso nós sabemos o volume medido no corte e nós sabemos a questão do empolamento. Jogando aqui na nossa fórmula, nós vamos ter o seguinte: volume solto vai ser igual a 40 vezes 1 mais 25%. Só que nós temos que tirar da porcentagem. Basta dividir por 100, ficando 0,25. Se você fizer a multiplicação de 40 vezes 1,25, nós encontramos um volume solto de 50 metros cúbicos. Agora você consegue relacionar o conceito de empolamento com esse exemplo. Antes, nós tínhamos 40% que foi removido daquela pilha no solo. Quando nós deixamos esse solo solto, ele acabou se expandindo até um volume de 50 metros cúbicos. Agora, se você quiser fazer a questão do aterramento, aí você precisa fazer a contração desse solo. Fazendo a contração do solo para essa mesma situação, levando em conta que nós temos 40 metros cúbicos de terra escavado, a questão do empolamento será o seguinte: já que nós vamos ter a redução do solo, antes era um determinado volume, e nós vamos contrair esse solo. Para fazer esse cálculo, pessoal, nós precisamos saber o primeiro ponto, que é a contração. Esses 40 metros cúbicos de terra é o nosso 100%, já que é o volume total do nosso solo.
Só que você precisa saber a redução do volume. Aqui no caso, para essa terra comum, é de 10%. Caso você não saiba, eu vou te dar um macete. Você pode fazer um ensaio, um teste bem simples, é escavar 1 metro cúbico e depois fazer a medição, onde você vai determinar a quantidade que você tem com base no seu material. Fazendo os cálculos aqui, como nós sabemos que o nosso volume total era 100%, só que a redução do volume que nós vamos ter aqui é de 10%, nós vamos ter uma contração de 90%. Nesse caso, nós temos a seguinte fórmula. Vai ser o volume de terra medido no corte igual ao volume compactado no aterro dividido pela contração. Como nós já sabemos todas as informações, basta jogar aqui na fórmula. É a mesma lógica. Nós vamos pegar 40, dividir por 0,90. Por que 0,90, Pedro? Você tem que pegar aquela contração e tirar da porcentagem que basta dividir por 100. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 44,44 metros cúbicos. Já uma dica bônus para você que ficou até o final do vídeo é essa questão das caçambas. Nós sabemos que uma caçamba tem 5 metros cúbicos. E com base no empolamento e na contração do solo, nós temos alguns valores. A expansão do solo, que é o empolamento, foi de 50 metros cúbicos e a contração de 44,44 metros cúbicos. Se você quiser fazer o transporte dessa terra, você precisa ter a noção do empolamento. Uma vez que você faz a escavação, aquele volume que vai ser transportado é o volume que você encontrou no empolamento. Então basta dividir 50 metros cúbicos dividido por 5 metros cúbicos, já que é o volume da caçamba. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 10 caçambas. Então tome esse cuidado para você não fazer o cálculo errado considerando 40 metros cúbicos. Porque, na verdade, o volume que você vai transportar é esse volume do empolamento. Pessoal, esse vídeo foi bem rápido, prático, para te auxiliar no seu dia a dia. E assim você não vai cometer grandes erros ao calcular essas movimentações de terras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!